Está no Conselho Superior o eurodeputado Miguel Portas, seguido da Antena 1 por Ricardo Alexandre. Ainda há pouco ouvimos na rubrica de Bolsa com o Hugo Paulo do Jornal de Negócios, ouvimos a Europa já tem um plano para ajudar Portugal. A Europa já tem um plano. O Conselho Europeu de Março, daqui a poucas semanas, deve aprovar o reforço do Fundo de Estabilidade Financeira da União Europeia. Mas isto quer dizer, Miguel Portas, bom dia, isto quer dizer que o dinheiro para ajudar a suportar a dívida vai estar disponível logo depois desse Conselho, ou em abril? Eu estou a ouvi-lo e não consigo evitar um sorriso. Nós vamos seguramente falar ao longo das próximas semanas muitas vezes desse plano, entre aspas. Não, tudo isso são notícias manifestamente exageradas. O que os ministros das Finanças da União Europeia decidiram esta semana foi o aumento da capacidade de empréstimo de um fundo que ainda não existe e que só irá funcionar a partir de 2014. Ou seja, sobre o fundo atual, que vai até ao final de 2013, e que tem, enfim, cerca de 1/3 na barriga de Fundo Monetário Internacional, sobre esse fundo, nada foi decidido. E sobre o outro fundo, o que ainda não existe, também ainda nada foi decidido, porque enquanto não estiver tudo decidido sobre tudo, não está nada decidido sobre nada. Estas palavras não são minhas, são palavras dos próprios responsáveis da União Europeia. E, portanto, assim abstrato, até podemos perguntar como é que se pode decidir tudo sobre algo que ainda não existe? Ora bem, é exatamente essa a questão. Ou seja, sobre o fundo que nós temos atualmente e aquele a que Portugal pode ter que vir a recorrer, o que é que nós sabemos? Sabemos, em primeiro lugar, que é um fundo que só foi usado até ao momento para a Irlanda. E a Irlanda está longe de estar satisfeita sobre este fundo. Pelo contrário, os partidos de oposição na Irlanda, que vão agora a votos e que vão seguramente vencer largamente as eleições, já disseram que a primeira coisa que farão mal cheguem ao governo, os que chegarem, é o de que vão renegociar a dívida. Porque este fundo emprestou à Irlanda, ou está a emprestar à Irlanda, 2 a 3 pontos acima daquilo que o Banco Central Europeu empresta à Hungria ou à Roménia. Ou seja, é um fundo intergovernamental dos governos, mas é um fundo agiota. Portanto, não tem sentido nenhum estar a recorrer a este fundo, porque as condições que ele implica não são apenas muito altas e interesseiras do ponto de vista dos juros que implica, como acarretam, e esse sim foi a principal matéria de discussão nesta reunião desta semana, implicam um conjunto de novas exigências. E então, de exigências, porque isso sim, sobre isso, falar aos ministros, porque se está a aplicar o chamado semestre europeu pela primeira vez. Nós vamos ter em Portugal a apresentação de um novo PEC entre meados de abril e fins de abril. E é um PEC que os ministros pedem que seja ambicioso. E, portanto, quando os ministros da União Europeia pedem que seja ambicioso, a gente já está mais ou menos a adivinhar o que é que aí vem. Mais cortes. Bom, e depois tem, ao lado desse novo PEC, em finais de abril, terão que apresentar o primeiro Programa Nacional de Reformas. E o primeiro Programa Nacional de Reformas é sobre a idade da reforma e é sobre o mercado de trabalho. E depois de nós já termos visto as últimas medidas em matéria de mercado de trabalho, nomeadamente a diminuição no valor do subsídio de desemprego, e o tornar mais barato o despedimento através da criação de um fundo de desemprego, eu também já não sei muito bem o que é que aí virá. Mas a recomendação também é um pedido muito insistente de que os governos sejam ambiciosos. E a terceira parte, e talvez a mais complicada para Portugal, é a que se relaciona com o pacote da coordenação económica. Ele está atualmente a ser discutido não apenas entre os governos, mas também no Parlamento Europeu. É um conjunto de novos regulamentos e diretivas. Eu devo dizer que apresentei esta semana, que passou, 130 emendas a esse pacote. Mas eu só vou falar de uma, que é talvez a mais vital para Portugal. É que nós até podemos achar que o esforço de consolidação orçamental se deva fazer tendo por objetivo chegar a 3% do déficit, desde que nesse déficit não estejam incluídos os juros da dívida pública.
E porquê? Porque se nós tivermos essa margem, que hoje já é muito grande e começa a ser um verdadeiro garrote sobre a própria economia portuguesa, se nós tivermos essa garantia, pelo menos o Estado salvaguarda alguma capacidade de investimento público num período em que o investimento privado é reduzidíssimo. Sem investimento público nós não conseguimos crescer. E se a economia portuguesa não conseguir crescer, também não conseguirá diminuir a sua dívida, porque a dívida é calculada em percentagem do produto interno bruto. E, portanto, nós precisamos de fazer crescer o PIB. Se não o fizermos, a dívida nunca baixará. E não baixando a dívida, também não baixa o déficit, a não ser com cortes cada vez mais drásticos na despesa. E, portanto, esta é a espiral, digamos assim, a pescadinha de rabo na boca, em que nós estamos metidos. E é preciso saber rompê-la. E é exatamente aí que eu penso que estas decisões destes ministros, esta tentativa de imitar a Alemanha de qualquer forma e de qualquer modo, é absolutamente trágica para os países que se encontram numa posição mais debilitada e mais frágil. Vamos ver como é que são as próximas discussões ao longo das próximas semanas. Miguel Portas, muito obrigado. Até para a semana. Nada, até para a semana.